Amados, nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Nós vamos meditar e vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para os nossos corações. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, porque Deus tem uma palavra de vida, Deus tem uma palavra de transformação, Deus tem uma palavra de edificação para os nossos corações. Quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para Deus, nós vamos ver que o Senhor Ele quer mudar a nossa sorte, Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer restaurar-nos por completo. E a palavra de Deus é o nosso manual. A palavra de Deus é onde nós vamos retirar exemplos. É de onde nós vamos retirar exemplos de como ser um bom servo, de como ser um homem, uma mulher cheio do Senhor, cheio da graça do Todo-Poderoso. Amém, amados? Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em João capítulo 8, versículos 3 até o 11. Evangelho segundo João, capítulo 8, vamos ler do versículo 3 até o versículo 11, para a nossa breve meditação nessa noite. Vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a falar aos nossos corações, porque quando nós ouvimos, quando nós abrimos o nosso coração, a palavra de Deus adentra pelos ouvidos, mas acha lugar dentro do nosso coração. Ela encontra lugar dentro do nosso coração e ali ela faz morada e ela enche todo o nosso ser e ela alimenta toda a nossa alma. Nos diz a palavra do Senhor: aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que és que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o próprio dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Depois, abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelo mais velho. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos, meu Senhor Jesus. Porque quando nós lemos a Tua palavra, vemos que a Tua verdade adentra os nossos corações. A Tua realidade, Senhor, é a Tua misericórdia, meu Deus, é o Teu ensinamento. E nós, ó Deus, nos alegramos com a Tua grande misericórdia, porque todos nós, ó Deus, somos pecadores. Mas quando nós nos colocamos na Tua presença, recebemos de Ti o perdão, Senhor, e nós Te louvamos e Te glorificamos pelo Teu grande perdão para com as nossas vidas, e que Tu venhas nos restaurar. Nos dá, ó Deus, nessa noite, Pai, um entendimento para vivermos a Tua verdade segundo o Teu querer, e que nós tenhamos em nosso coração o desejo de estarmos cada dia mais na Tua presença, nos enchendo da Tua presença, nos enchendo do Teu poder e do Teu conhecimento. Deus, envolva-nos com a Tua palavra, envolva-nos com a Tua presença, com o Teu Espírito, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Irmãos, esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Esta é a palavra do Senhor. A palavra de Deus é assim. Ela é gostosa, a palavra de Deus é agradável, a palavra de Deus ela é profunda, irmãos. A palavra de Deus é extraordinariamente profunda, é simples também. Quando nós olhamos esse texto, vemos uma situação um tanto quanto difícil, uma mulher que foi pega em adultério, uma situação em que a lei condenava,
uma situação que não existia uma solução plausível para ela. A solução era a condenação através do apedrejamento, mas ali, diante de Jesus Cristo, estavam tanto de homens para acusar, estavam tanto de homens para apontar o pecado daquela mulher, estavam tanto de homens para mostrar para Jesus que aquela mulher estava em pecado. Assim também é aos nossos dias, irmãos. Nós muitas vezes erramos, muitas vezes pecamos, mas poucos são aqueles que se achegam diante de nós para estender a sua mão e mostrar o caminho que nós precisamos para um acerto com o Senhor, para uma restauração com o Senhor. Mas são palavras de acusação, palavras que apontam para nós o caminho da morte, o caminho da perdição, e nós precisamos, irmãos, buscar no Senhor a força que nós necessitamos, buscar no Senhor a força que nós precisamos para recebermos do Senhor o perdão pelos nossos pecados. Amados, quero dizer para vocês que nós não estamos isentos do pecado, nós não estamos isentos do erro. Essa mulher, ela foi encontrada em adultério. Evidentemente que esse pecado, um tanto quanto notório, não está reservado para nós, mas nós também podemos cair em outros tipos de pecado. Podemos falhar em outras áreas da nossa vida, mas quando nós falharmos, nós não podemos nos deixar acusar por Satanás, mas é preciso ouvir de Jesus Cristo, correr para Jesus, estar aos pés de Cristo Jesus e ouvir do Senhor o perdão que Ele tem para as nossas almas. Essa mulher estava no lugar certo, irmãos. Essa mulher estava no lugar certo. Essa mulher não estava diante de um homem, não estava diante de uma autoridade, não estava diante de um sacerdote. Ela estava diante de Cristo Jesus. Levaram-na para perto de Jesus Cristo, apresentaram-na diante de Cristo Jesus. Queriam condená-la, mas condená-la com Cristo Jesus. Mas com Cristo, irmãos, nós não temos condenação. Em Cristo Jesus nós temos a liberdade. Em Cristo Jesus, irmãos, nós temos a liberdade, porque Cristo Jesus veio para nos trazer a salvação. Jesus veio para trazer a restauração. Jesus veio para trazer a cura. Jesus veio para trazer alegria aos nossos corações. Jesus veio para mudar a nossa sorte. Jesus veio para te colocar de pé, para te fazer feliz e para te fazer andar. E aquela mulher estava no lugar certo, mesmo que ela tenha sido levada pelos homens para ali ser acusada diante do mestre, mas ela estava no lugar certo, porque na presença do Senhor, irmãos, é o melhor lugar para estarmos. Não há lugar melhor, não existe lugar melhor para estarmos a não ser na presença do mestre. Nunca esqueça disso, igreja do Senhor. Não existe lugar melhor do que aos pés de Cristo Jesus. Seja qual for a tua situação, se você está feliz, o melhor lugar é aos pés de Cristo Jesus. Se você está com problemas, se você está triste, abatido, se o pecado entrou no teu coração, o melhor lugar é aos pés de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é a misericórdia, porque Cristo Jesus é aquele que pode mudar a nossa vida. Cristo Jesus é o lugar certo, é o lugar certo, meu irmão, é o lugar certo, minha irmã. E quando aqueles homens apresentaram a mulher diante de Cristo Jesus, eles esperavam que Cristo Jesus fosse olhar para ela e fosse acusá-la. Que Cristo Jesus fosse acusá-la, fosse apontar: não, você será apedrejada, como diz a lei de Moisés. Você será castigada. Mas o que Cristo Jesus olhou para aquela mulher, Cristo Jesus abaixou a cabeça, e diz a palavra que Jesus abaixou a cabeça. Jesus abaixou a cabeça, meus irmãos. É assim que o Senhor faz conosco. Quando nós pecamos contra o Senhor, a vergonha não é só nossa, mas a vergonha também é de Cristo Jesus, irmãos. Se você quer envergonhar Cristo Jesus, peque. Se você quer fazer Cristo Jesus sentir vergonha, peque. Se você quer fazer Cristo Jesus tremer de vergonha, peque. Se você quer fazer Jesus entristecer,
peque, porque o pecado, meu irmão, é a afronta que nós podemos fazer contra o Senhor, e todas as vezes que nós pecamos, nós estamos tocando no Senhor. Não é o homem que toca no Senhor. Ali não foram os acusadores da mulher, não foram os acusadores daquela mulher que tocou em Jesus, mas quem tocou em Jesus foi a própria mulher, porque a mulher pecou e o pecado da mulher tocou em Jesus, e Jesus baixou a cabeça e estava ali, meu irmão, estava ali. Mas quando nós reconhecemos o nosso estado, amados, mas quando nós reconhecemos o nosso estado de pecado, e nos achegamos diante do Senhor e falamos para Cristo: Jesus, aqui está a minha alma, eu errei, eu pequei contra os céus e a terra, eu falhei nisso, eu falhei naquilo, mas eu quero a mudança de vida para a minha vida, porque eu quero uma restauração para a minha alma, porque eu quero viver não segundo os meus preceitos, eu quero viver a tua vontade, mas eu quero viver a tua vontade, irmãos. A Bíblia diz que Cristo Jesus vem sobre nós, nos purifica, nos lava, nos restaura. Esse é o lugar certo, irmãos. O lugar certo para estarmos é na presença do Senhor. Mas é preciso que você entenda que o pecado nos separa do Todo-Poderoso. Todas as vezes que nós pecamos com o Senhor, além de entristecê-lo, além de trazer tristeza ao coração do Senhor, nós nos afastamos dele, e isto não é a vontade, esse não é o projeto de Deus para a vida desses que estão aqui, desses que nos ouvem. Este não é o projeto de Deus para a minha vida, esse não é o projeto de Deus para o homem. O projeto de Deus para a vida do homem é que ele esteja continuamente diante do trono do Senhor, em louvor, em adoração. E se você porventura ainda não sente esse prazer no teu coração, se você ainda não sente essa alegria na tua vida, é preciso buscar, amado, buscar a presença do Senhor, buscar a presença do Eterno. Nós precisamos fazer por onde? Porque há uma luta interior, há uma luta dentro do nosso coração, irmãos, uma luta terrível, uma luta grande demais, uma luta que nos puxa para o pecado, uma luta que nos puxa para longe de Deus, uma luta que nos puxa para as coisas que não agradam ao Senhor, e nós temos nós temos nessa batalha que levantar-nos contra ela e declarar em nome do Senhor que nós fomos lavados, purificados, restaurados para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Muitas vezes, irmãos, é o inimigo que levanta a família, é o inimigo que levanta os amigos, é o inimigo que faz com que a vida profissional fique difícil. São as situações que nos cercam, que complicam, mas nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para aquele que é a nossa rocha, olhar para aquele que é o nosso companheiro, olhar para aquele que pode perdoar pecados, olhar para aquele que pode nos colocar de pé, amados. Esse é Jesus, esse é Jesus. Essa mulher, irmãos, ela foi encontrada em adultério. Aqueles homens a levaram diante de Cristo Jesus, e a queriam e desejavam que Jesus a acusasse também. Mas o Senhor Jesus não tinha uma palavra de acusação para aquela mulher. Jesus tinha uma palavra de perdão para ela. Jesus baixou a sua cabeça, sentiu o pecado daquela mulher, mas Jesus esperou que aquela mulher se arrependesse do seu pecado. E nós precisamos também, irmãos, estarmos na hora certa, arrependidos dos nossos pecados, porque é uma hora para nós buscarmos de Deus o perdão. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 afirma: quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido, eu socorri quando chegou o dia da salvação. Eis a promessa de Deus, amados. Eis a promessa do Senhor. É a hora certa do Senhor para a vida do homem. É a hora certa para as nossas vidas. Nos diz a palavra:
Nos diz Deus: quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e socorri, eu o socorri quando chegou o dia da salvação. Assim, meu irmão, diz o Senhor Deus para nós, é a hora que nós achegarmos ao Senhor, é o tempo de Deus para as nossas vidas, é o tempo do Senhor, hoje é o tempo, agora é a hora certa. Nós não podemos guardar para amanhã esta busca incansável pela presença do Senhor. Eu quero afirmar para você, meu irmão, hoje é o tempo, este é o momento de estarmos cada dia mais desejosos de estar na presença do Senhor, de buscarmos, de conhecermos, de estarmos na presença do Rei, daquele que pode mudar a nossa vida, daquele que pode restaurar a nossa vida, daquele que pode mudar o nosso nome de pecador para santo, de pessoa sem nome para alguém que carregue sobre si o nome de santo, de filho de Deus. O Senhor quer mudar nossa sorte e hoje, agora, é a hora certa para que isso aconteça. Amados, nós não podemos deixar para amanhã aquilo que Deus quer fazer da nossa vida hoje. Eu quero afirmar para você que o Senhor quer trabalhar no teu coração nesta noite. Deus quer trabalhar com você nesta semana. Deus quer mudar a tua sorte no decorrer destes dias. Mas nós precisamos entender também, irmãos, que eu preciso abrir o meu coração, abrir a minha vida, para que o Senhor trabalhe na minha alma. E esse abrir o meu coração, meu irmão, é colocar-me à disposição do Todo-Poderoso, é colocar-me à disposição do Senhor, é falar para Deus: venha sobre mim, encha a minha vida, transforma-me, porque eu não quero ser apenas mais um numa igreja, mas eu quero ser alguém que faça a tua obra, que trabalhe, que entenda, que compreenda, que seja cheio do teu Espírito Santo. Irmãos, há uma oração que nós precisamos fazer a cada instante da nossa vida. É a oração do clamor, o clamor por sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para entendermos a vontade do Senhor e para que nós possamos ser usados por Ele, porque Deus tem um trabalho para fazer através da tua vida, o Senhor tem um trabalho para fazer através da minha vida, mas eu preciso estar na presença do Senhor, eu preciso estar na hora certa diante de Deus, eu preciso ouvir o chamado do Senhor, eu preciso chegar-me diante do Todo-Poderoso com a minha vida aberta e disposto a fazer alguma coisa. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, disse Deus: quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Hoje é o tempo de buscar a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor, meu irmão. Não deixe para amanhã. Hoje fale para Deus: eu quero colocar a minha vida na tua presença. E vamos falar junto, irmãos. Repita comigo: eu quero colocar a minha vida na tua presença. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ouvir a tua voz. É assim, irmãos, é desse jeito, irmãos, que nós precisamos clamar para que o Espírito Santo de Deus adentre aos nossos corações. Agora é a hora, é o momento certo, é o momento certo. Aquela mulher foi levada diante de Jesus num estado difícil, complicado. Ela estava em pecado. O interessante, irmãos, é que Jesus não levantou-se, virou as costas para ela, saiu e a deixou sozinha ali. Não. Jesus estava ali. Jesus, com certeza, sentiu o pecado daquela mulher. Jesus sentiu o pecado daquela mulher. Envergonhou-se com o pecado dela. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Acusaram aquela mulher diante de Jesus. Mas Jesus se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Realmente, irmãos, é um momento difícil. É um momento difícil, porque Jesus, o Todo-Poderoso, veio para que nós pudéssemos ter vida.
chega diante do Senhor, um monte de demônios, um monte de espíritos ruins apontam para a minha vida, para a tua vida diante de Jesus e fala: Jesus, está vendo? Olha só, está em pecado, ele está em pecado, ela está em pecado. Como você acha que será a face de Jesus? Tem que abaixar a face, envergonhado, porque aquele por quem ele morreu está traindo, está longe do caminho, está pisando na bola com ele. É assim, irmãos, que muitas vezes nós fazemos com Jesus. No caso, a mulher adúltera, Jesus abaixou a cabeça e começou a escrever no chão. Isso é sentimento de quê, irmãos? Muitas vezes é sentimento de vergonha, não é verdade? De não ter muito o que falar. De não ter muito o que falar. Quando alguém chega diante de você e acusa você de alguma coisa e você sabe que você não tem muito o que falar, o que é que você faz? Você abaixa a cabeça. Aquela mulher levou Jesus a abaixar a cabeça porque ela estava em pecado. Jesus não concordava com aquela situação. Jesus não concordava. Mas falar o quê? Falar o quê? Falar o quê, irmãos? E nós muitas vezes temos feito da mesma forma, mas eu quero falar para vocês que hoje é tempo de nós tomarmos consciência disso e não fazermos isso com o Cristo Jesus, não permitirmos que espíritos imundos aponte diante do Senhor a nossa vida e fale de nós para o Senhor, aponte diante do Senhor e aponte o nosso nome para o Senhor e nos acuse diante do Senhor. É por isso, irmãos, que nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, preparados para fazermos a obra de Deus, preparados para fazermos a obra do Senhor. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar preparados para fazermos a obra do Senhor. Nós não podemos, irmãos, jamais perder de vista a glória do Senhor, porque Cristo é o homem certo para mudar a nossa vida. Cristo é o homem certo. Aqueles homens queriam enganar, aqueles homens queriam acusar, aqueles homens queriam envergonhar Jesus, aqueles homens queriam encontrar Jesus numa falha, aqueles homens queriam colocar Jesus numa situação difícil, aqueles homens queriam apontar para Jesus, irmãos. O que eles conseguiram foi fazer que Jesus abaixasse a cabeça, tirou as palavras do Senhor Jesus. Mas uma coisa era certa. Jesus era o homem certo para aquela mulher. Jesus era o homem certo para aquela mulher. Jesus era o homem certo para aquela mulher. Restou a Jesus falar para aqueles homens: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Restou a Jesus responder isso para aqueles homens. E quando eles começaram a fazer um exame de consciência, viram que nada podiam fazer porque as suas vidas também estavam cheias de pecados. E aos poucos eles foram se afastando, foram saindo, foram deixando aquele lugar. Mas para aquela mulher, irmãos, foi a solução para a vida dela. Foi a solução para a vida dela. Ela estava na presença daquele que podia dar a salvação. Ela estava na presença daquele que podia restaurar por completo a sua existência. E nós também, irmãos, estamos na presença do Senhor que nos aceita como nós somos, do Senhor que pega-nos com o pecado, que pega a nossa vida cheia de coisas erradas, mas que nos restaura, que nos muda por completo, que enche a nossa vida de alegria, irmãos. É esse Cristo, o Cristo que nos perdoa, o Cristo que muda a nossa sorte, é Cristo Jesus, o homem que salva-nos, o homem que nos tira do pecado, é aquele que nos liberta, é aquele que nos restaura, é aquele que nos renova, é Cristo Jesus que nos dá alegria perene. A palavra nos diz que ele derrama sobre a nossa cabeça o óleo da alegria. O óleo da alegria é o Espírito Santo de Deus e complementa dizendo que nos dá a vitória. E aqueles que têm Cristo Jesus no coração são mais que vencedores, porque a vitória está em Cristo Jesus. A vitória está em Cristo Jesus, irmãos. E quando nós queremos verdadeiramente a vitória, é preciso achegar-nos a Cristo. E por fim, leva-nos para o céu, nos dá a salvação.
Eis a maior vitória, eis a maior vitória. Talvez para alguns andar com Cristo Jesus seja cansativo. Muitos acham que andar com Cristo Jesus é cansativo. Tem que sair de casa, tem que deixar o pecado, tem que deixar alguns costumes, algumas práticas, tem que deixar algum pecado. Mas eu quero afirmar para vocês, irmãos, que antes deixar aquilo que condena o homem e leva o homem para o inferno, do que ficar com todas essas coisas e ser condenado ao inferno. Nós precisamos entender, irmãos, a grandiosidade da obra do Senhor, a grandiosidade da obra de restauração de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender, irmãos, que Cristo Jesus é o homem certo para a minha vida e para a tua vida. Cristo Jesus é o homem certo para as nossas almas. Aquela mulher, irmãos, precisava de um homem na vida dela. Com certeza ela tinha diversos homens na vida dela. Era uma mulher adúltera, talvez uma prostituta ou coisa parecida. Certamente muitos homens ela tinha, mas ela precisava de um homem que pudesse mudar por completo a existência dela. E Jesus foi o homem certo na vida daquela mulher. Não pelo lado afetivo, não pelo lado íntimo, mas porque Jesus entrou no seu coração, porque Jesus mudou o seu caráter, porque Jesus mudou a sua vida, porque Jesus restaurou por completo a sua existência, porque Jesus mudou por completo a sua existência, deu um novo nome para aquela mulher, uma nova realidade para aquela mulher, e escreveu o nome daquela mulher no livro da vida. E com certeza lá nos céus nós haveremos de encontrar com aquela mulher, a mulher chamada como adúltera, mas que foi lavada, que foi purificada por aquele que escrevia no chão, mas aquele que podia dar a salvação, e este era Jesus Cristo. Ele era o homem certo, irmãos, era o homem certo. Mas o interessante, amados, é que quando aquela mulher olhou para Jesus, ela ouviu a palavra certa. Ela ouviu a palavra certa. E a palavra certa de Jesus está no versículo 11. João capítulo 8, versículo 10 e 11. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Então Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais, vá e não peques mais. Eis a palavra, ouviu a palavra certa, ouviu a palavra de salvação. Esta é a palavra que nós temos ouvido do Senhor, irmãos. Vá e não peques mais. Vocês que hoje estão neste lugar, vocês que nos ouvem, eu quero falar para você que um dia o Senhor olhou para ti e disse: eu não te condeno, eu não te condeno. Você já foi lavado, você já foi purificado. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar, eu vim para restaurar. Vai e não peques mais, vai e não peques mais. Essa é a palavra de Deus para cada um que está nesse lugar. Vai e não peques mais. Essa é a palavra de Deus para cada um, irmãos. Nós precisamos nos deixar envolver por esta palavra. Nós precisamos nos deixar envolver pela palavra de perdão. É a palavra de perdão de Cristo, a palavra misericordiosa do Senhor. Poucas palavras, mas palavras profundas, grandes demais. Vá e não peques mais, vá e não peques mais. Palavras cheias, repletas, completas de misericórdia, de consolo, palavra que expressa esperança, palavra que exprime vitória, e é isso que o Senhor coloca em nossos corações, palavras de vitórias, irmãos. Nós precisamos, amados, estar no lugar certo, e o lugar certo é na presença de Cristo Jesus.
É preciso estar na hora certa na presença do Senhor. E a hora certa é no meio das provações. A hora certa é a cada instante da nossa vida. A hora certa é todos os momentos da nossa vida. E quando nós precisarmos de socorro, irmãos, precisamos recorrer ao homem certo. E o homem certo é Cristo Jesus. Não esqueça, o homem certo é Cristo Jesus. Aquele que te aceita, aquele que te perdoa, te salva, liberta, te alegra, enche teu coração de vitória e por fim te leva para os céus. E ainda, irmãos, é necessário ouvir a palavra certa. É preciso ouvir a palavra certa. E a palavra certa ouve-se através do Espírito Santo de Deus. E a palavra melhor que nós temos para ouvir é: nem eu te condeno, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, vai. Você tem a salvação, porque eu te dou a salvação. E eu quero afirmar para você, meu irmão, que é isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Jesus quer restaurar-nos, Jesus quer mudar nossa sorte, Jesus quer mudar a sorte de cada um que está nesse lugar, nos dar uma vida de vitória, uma vida de prazer, de alegria, de satisfação, de fazer feliz, alegre, de encher o coração de prazer, de encher o coração de vitória, como esta mulher adúltera teve a vitória em Cristo Jesus e certamente ela deixou de ser adúltera para ser uma mulher reconhecida na sociedade como aquela que foi transformada por Cristo Jesus. E que nós possamos ser reconhecidos também como aqueles que fomos transformados por Cristo Jesus. Talvez apronte para a gente como os crentes, aquele que virou crente, aquele que é crente, não importa, mas que isto seja o significado de transformados por Cristo Jesus. Que as pessoas vejam em nós a transformação de Cristo Jesus e queiram essa transformação nas suas vidas. Que Deus abençoe, portanto, as vossas vidas. Que vocês cresçam sempre, busque sempre a presença do homem, o homem que muda nossas vidas, que nos dá alegria, enche nosso coração de paz e ainda nos leva para o céu, Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja sobre vossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos. Edificando vidas para Cristo. Mensagem número 338.